em termos de tecnologia, a gente está trabalhando, né? E aí, aqui, respondendo a questão que o Pedro levantou ontem, né? O que a gente considera aqui uma possibilidade de diálogo interessante e propositiva é que a gente está trabalhando com bancos de dados geográficos, ou seja, não é apenas uma imagem ou um ponto, não é só uma coordenada lat-long que está em cima do mapa. Isso é um banco de dados que tem informação geográfica. O que isso significa? Isso significa que eu tenho... Você quer falar, Cristiano? Bom, até explicando um pouco o que a gente está usando de tecnologia aí, nós estamos usando Python como linguagem de programação, o GeoDjango, tá, que já possui uma série de funcionalidades para fazer cálculos geográficos, uma série de coisas. Isso aqui, por exemplo, é o próprio admin do Django, não sei se alguém aqui conhece, né, e com essa integração com o GeoDjango, ele permite que eu pegue, por exemplo, os shapes do IBGE e consiga traçar os municípios aqui na base de dados inteira. Então, aqui, qualquer cidade que eu pegar, mesmo que seja uma cidade do interior, já tem esses shapes importados. Tá? Então, a gente pegou tudo que era de bases, né, que eram públicas, IBGE e diversas outras fontes, que a Inaê já falou, importamos para cá e a gente fez, né, traçou, geocodificou tudo isso aqui, e a gente utiliza tudo funções geográficas para poder aproximar pontos, para poder traçar shapes, para poder, dentro daquele raio censitário, por exemplo, cadê aquela outra... tela, isso aqui, ó. Dentro desse ponto, no raio de 1 quilômetro, eu consegui identificar quais são os setores censitários do IBGE e assim traçar o shape. Tá? Então, a gente usou para tudo isso aqui o GeoDjango, inclusive, a gente tem também, cadê o... acho que por aqui fica mais fácil. Aqui. Então, a gente tem setores censitários, não está essa aqui está local na minha máquina, e essa base ela ficou muito grande, então eu não tenho ela, deve estar aqui. Tá? E você quer acrescentar mais alguma coisa? Não, o Murilo me deu um toque aqui, que a gente está com horário para a gente fazer um diálogo, e depois amanhã a gente vai ter a oportunidade de explorar todas as questões de esfera técnica, e aí a gente tem aí um espaço mais longo para fazer esse diálogo. Então, eu vou colocar Não, acho que fica até mais fácil se tiver... É que o tempo é curto, espremido, mas a gente pode ficar mais interessante no diálogo. Legal. Alguém já tem alguma coisa assim para colocar? Então, lembrando que essa questão do georreferenciamento, modalidades, a gente vai ter amanhã no debate técnico um tempo para aprofundar. Olá, bom dia. Meu nome é Leila, eu sou de um site educacional chamado sala.org.br. E é uma iniciativa maravilhosa, que essa história da cartografia. É um assunto pouco discutido hoje dentro das escolas, o que me preocupa muito. Eu li recentemente num livro de letramento informacional para a educação, e lá falava como ler Atlas, né? E em nenhum momento falava, por exemplo, dessa história de cartografia digital, de toda essa concepção mesmo colaborativa. E o que me preocupa muito de tudo isso é como que a gente, se há em algum momento essa preocupação quando vocês fazem esse trabalho aí do LIDAS, nessa parceria MINC e MEC, se há essa preocupação de como levar essa cultura para a escola, uma vez que esses dados que vão ser inseridos, como você falou, que não estão ali na visão do todo, né, que estão nas entrelinhas, se é a própria comunidade que vai colocar, ou seja, o aluno, o professor e até mesmo a comunidade em geral. Agora, como que isso está sendo pensado, se está sendo pensado, porque hoje o que a gente vê de barreira hoje dentro da escola, eu também sou educadora, a escola pensando tecnologia na educação e não cultura digital na educação, que é uma coisa bem diferente. É cultura, a gente está falando de cultura mesmo, né? Não de pensar o mapa e construir, mas
como isso impacta realmente todo o processo social, né? Era isso. Não, então, é certo que vai ter essa discussão sobre desculpa. Meu nome é Paulo, eu sou arquiteto, trabalho com geoprocessamento há alguns anos e pelos meus cabelos, né, dá para ver um pouco. Mas assim, eu já trabalho com a INAE já faz algum tempo, a gente começou junto com o Instituto Lidas, esse trabalho de georreferenciamento do espaço, pensar o espaço territorial do ponto de vista do usuário, enfim, o pertencimento da territorialidade, essa coisa toda, com geotecnologia, né? A gente vem desenvolvendo isso há algum tempo. Mas eu só queria complementar essa pergunta até para a INAE, porque essa é uma discussão também que a gente tem feito. Assim, como é que isso se dá? Porque, por exemplo, metade dessas escolas não tem número, né? Elas vêm, como a INAE falou, numa base de informações, que às vezes vem em Word, às vezes vem em planilha Excel, às vezes vem escrito à mão, enfim. E você tem que compilar esses dados todos e tem que já codificar isso de alguma maneira que seja... só que existem avenidas que são gigantescas, né? E você colocar ela no meio, no fim ou no começo, muda completamente o espaço territorial no qual existe esse pertencimento. Bom, então a discussão é exatamente isso. Como é que a gente faz isso? Uma das questões, eu acho que é exatamente isso, é tentar fazer com que a escola participe desse processo. Ou seja, onde é que nós estamos, né? Eu, para falar a verdade, num primeiro momento dessa discussão, tive uma certa resistência a colocar essa ideia, mas eu acho que tem que caminhar por aí, porque assim, por que resistência? Porque as pessoas, como é que elas vão identificar onde realmente está a escola em relação ao espaço? Então a ideia era fornecer um mapinha. Olha, nós conseguimos localizar a tua escola mais ou menos aqui. Por quê? Através do CEP, através do nome da rua e através de algum setor de bairro, né? Algumas cidades têm o bairro como um distrito, algumas não, é meio solto. Mas, assim, é por aqui. Você consegue colocar isso no mapa? Então, a gente dá uma ferramenta que você vai lá, pega isso e puxa e coloca ali. Você consegue fazer isso? Assim, eu tinha, por mais estranho que possa parecer, assim, uma certa resistência. As pessoas não vão conseguir fazer isso de uma maneira no tempo que a gente precisa. Porque é exatamente isso. Não é uma linguagem que ainda mas seria fundamental que fosse. Para você observar o teu espaço, para você ver como isso... né? Eu, no primeiro momento, eu tinha pensado assim, não, se ele der a rua inicial, estou entre a rua tal e a rua tal, mas aí entra um processo, são 7.000 pontos que vão ter que ser lidos individualmente para você poder localizar essa escola. Mas se houver uma ferramenta que é possível fazer, a gente estava pensando junto com mais um técnico, que é o Marcelo, que não pôde estar aqui, que trabalha com banco de dados, TI e tal, mas a ideia dele é essa, e depois, pensando nisso, eu achei fantástico mesmo, a gente conseguir fazer essa ferramenta para que a escola se autolocalize, sabe? E aí, a partir daí, ela comece a olhar o seu território. E isso faça parte de um processo não só do diretor, da professora, mas dos alunos, onde nós estamos, e começar o pensamento da localização espacial nas escolas, não só por uma questão técnica, mas por uma questão de conhecer o espaço no qual o ensino está inserido. Eu acho que isso faz parte desse processo. Se a gente conseguir fazer isso, seria fantástico. Eu acho que aí o processo todo. Bom, é isso. Desculpa. Essas são as cartografias colaborativas. Bom dia a todos. Eu sou Carla Dose, sou da SPC. Primeiramente, queria parabenizar o Murilo aqui, o Américo, pela iniciativa. Eu gostaria de poder estar o tempo todo no seminário, mas enfim, alguém tem que trabalhar, exatamente. Então, eu queria trazer alguns elementos para contribuir aqui no processo de construção do Cultura Educa. O Mais Educação é um programa de implementação de educação integral intersetorial na sua definição. Então, ele abre para a construção interministerial de uma política educacional que prima pela educação integral em conjunto com as outras áreas, ou ele está fadado, né, ao fracasso, né?
Então, o Mais Educação já vem há 4 anos nesse processo, nessa tentativa de construção intersetorial, né? O Cultura Educa, eu acho que ele é uma possibilidade da gente enfrentar um paradigma na educação que é o que Paulo Freire chamava de educação bancária e que é tão atual, que é o despejar conteúdos em sala de aula que nada tem a ver com a realidade vivida e, portanto, pouco capazes de promover o reconhecimento do educando como sujeito de construção da sua história e, portanto, capaz de intervir na sua realidade, a sua realidade de moradia, de vivência, né? Então, o pano de fundo aí é a gente poder pensar metodologias que provoquem essa apropriação das informações do território como suas e como é que a gente se apropria dessas informações e transforma essa realidade. Então, é um tanto quanto ousado, mas ele precisa necessariamente, não importa, o quantitativo agora não é o que está nos chamando, mas assim, como não é prioridade, embora seja importante, mas a questão é sempre o como e não o que, o tema forte aqui. Como é que a gente faz com que educandos e educadores passem a trabalhar ou reconheçam, adotem como princípio partir da realidade concreta, né? Isso também é princípio da pedagogia freiriana que se perdeu no caminho, né? Então, esses temas, a cartografia pode ajudar em muito, né? Mas ela por si só não basta. Então, necessariamente, o sentido pedagógico para o uso da ferramenta vem justamente dessa vivência. Em sala de aula, se existe uma metodologia de delimitação das bases da área de vivência a partir das bases censitárias, significa que, sim, a gente precisa olhar para o vivido em diálogo com os dados formais que existem naquele território que a gente não conhece. Então, eu acho que esse é um tema que, para a gente avançar no reconhecimento da prática educativa como uma prática cultural e dos processos culturais como práticas potencialmente educativas, a gente precisa que o ponto de cultura seja reconhecido como um espaço de educação, né? Então, se a educação integral precisa romper os muros da escola, as potencialidades desse território educativo precisam ser reconhecidas. Então, como é que a gente faz? Primeira coisa, para a gente estar assim, a Renaê falou 1 ano, mas não deu 1 ano ainda, 10 meses de trabalho. É que a gente reconheça as informações do entorno. Foi lançada agora a versão beta do Cultura Educa, justamente no encontro com os coordenadores do Mais Educação, que são pessoas que estão nos municípios articulando, todas essas responsáveis por articular as potencialidades educativas do território, sejam elas culturais ou não, porque a esportiva, as possibilidades existentes no CREA, no CRAS, são justamente os responsáveis por agregar, né, articular essas potencialidades do território no entorno da escola à prática de educação integral. Então, é um transatlântico, esse processo na educação é justamente a gente pensar uma coisa gigantesca que começa, que tem alguma força no sentido de mudança de rota. Agora, é fundamental a gente compreender que isso está dentro de uma discussão mais ampla, que é, inclusive, de mudança das diretrizes curriculares. Quando o Américo fala que, de maneira eu acho muito importante, que a construção do material didático da escola pode vir da problematização dessa realidade vivida pelos educandos e educadores, né? Você não precisa, em pouco tempo, eu acho que a gente vai estar nisso já, né? Então, eu gostaria de ficar mais tempo, porque assim, só o que eu vi hoje de manhã já amplia o horizonte aqui, né, da construção que a gente está fazendo, mas eu acho que é um início e, enfim, eu acho que é isso. O Irá. Então, gente, eu só estou preocupado com a questão do horário, porque a gente não tem lugar
muito próximo para comer. Eu ia até sugerir a gente aqui no Bar Brahma, que faz um coletivo, a gente vai atravessar. Mas eu queria dizer o seguinte, a gente acompanha as apresentações do Lidas o ano todo, e hoje, puxa, para mim foi surpreendente, né? Muito bom. Acho que a gente está... eu já estava conversando, inclusive, à tarde, a Módulo vai estar apresentando o que a gente está encaminhando, né, na questão do SNCC, né, e tudo se converge. Quer dizer, a gente tem que ter a base censitária, né, a gente trabalhar com esses dados que já estão aí, né, e trazer isso para dentro do SNCC, ela é fundamental, né? O que a gente precisa discutir, né, é que na hora que a gente está mapeando quem são os atores culturais que estão em volta da escola, né, isso, de certa maneira, já vai dialogar com o que o DEAC apresentou, quer dizer, esses artistas, né, os grafiteiros, os artesãos que estão em volta, a cultura popular, os quilombolas, os povos de terreiro, quer dizer, todo esse público ele tem que, de alguma maneira, se refletir dentro dessas bases, né? Então, daí vem, de novo, a questão da participação social, né? Esse processo colaborativo, para a gente também não ficar, disponibilizar essas informações para a própria escola, né? Porque é a escola que vai tomar a decisão, né, de como serão esses processos dentro das bolsas, enfim, de todo o processo cultural dentro da escola. E aí, de novo, né, sempre levantando aquela bandeira, né, de que essa convergência, né, ela é mais do que necessária. Quer dizer, a gente não pode estar trabalhando em experiências isoladas, porque se a gente não conseguir se comunicar, a gente não vai conseguir potencializar. Então, eu queria dar os parabéns. Pode? Américo, eu só vou... A fala, tanto a sua quanto a sua, me tocam bastante. Eu venho desenvolvendo já há um ano e pouco um conceito de cartografia afetiva, que eu até vou apresentar aqui hoje às 6 horas, entrei pela porta dos fundos, mas vou apresentar aqui, que vai de encontro a isso.